Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então, vamos agora acompanhar aqui a explicação de cada uma das questões da prova de matemática, ok? Questão 1. O nosso sistema de contagem é chamado de... Marque um X na alternativa que indica o termo correto. Então, nós temos um sistema de contagem decimal, algarismos ou números. Como que chama o nosso sistema de numeração? Você vai indicar aí qual é a alternativa correta. O material dourado é um recurso muito usado nas aulas de matemática, principalmente quando a gente está trabalhando com qual tipo de conteúdo, com qual tipo de tema, pessoal? Em gráficos e tabelas que a gente usa material dourado? É em chance e probabilidade que a gente usa material dourado? Ou é sistema de numeração decimal e operações? Qual dos temas que a gente mais usa o material dourado? Vai fazer um X aí. O que é um ábaco, pessoal? É um objeto de madeira usado para traçar o lado certo dos números? É para isso que a gente usa o ábaco? É um objeto de madeira usado para conhecer as formas geométricas? Ou é um objeto de madeira utilizado para compreender o valor posicional dos números? Então, você vai assinar aí. Lembra lá por que você usou o ábaco e vai ver se é para traçar o lado certo dos números, se é para conhecer as formas geométricas ou se é para compreender o valor posicional dos números. 4. Observe o valor representado pelo material dourado. Olha só. E marca um X na alternativa que indica qual é o número representado. Então, esse número aqui com o material dourado é 347, 313 ou 334? Você vai marcar aí. Número 5, pessoal. Você vai observar aqui no ábaco a quantidade de bolinhas em cada uma das ordens. Então, nós temos unidade, dezena, centena e unidade de milhar. E aí, nós formamos qual número? 5.455? 5.465 ou 6.544? Esse valor em bolinhas aqui representa qual valor em números? Agora, a número 6. Observe o número a seguir e assine a alternativa que indique o seu antecessor. Antecessor é o que vem antes. Então, 7.891. O que vem antes desse número? 7.890? 6.890 ou 7.892? Você vai fazer um X na alternativa correta. Observe o número a seguir e assine a alternativa que indica o seu sucessor. Sucessor é o que vem depois desse número. E aí o número certo é 2.344, 2.444 ou 2.346? Você vai indicar aí qual que é a alternativa certa. Olha lá, pessoal. Observe essa situação. A Ana colocou na caixa 9 bolinhas. Dessas bolinhas, 5 eram verdes, 2 eram azuis, uma era branca e outra amarela. Se ela pegar uma bolinha sem olhar, fechou o olho e pegou uma bolinha, há mais chance de sair qual cor? A bolinha verde, a branca ou a azul? Qual tem mais chance de aparecer na mão dela? Você vai marcar um X, tá bom? 9. O gráfico é um instrumento muito utilizado na organização de dados e informações. Marca um X na alternativa que indica quais elementos compõem um gráfico de colunas. Então, um gráfico de colunas ele é formado por quais itens? Parágrafo, travessão e eixo central? É isso que tem no gráfico? Linha, coluna e título? Ou título, eixo horizontal e eixo vertical? Vai marcar um X na alternativa correta. 10. Tabelas também são utilizadas para a organização de dados e informações. Assine a alternativa que indica quais são os elementos de uma tabela. Então, uma tabela é formada por título, eixo vertical e eixo horizontal,
Linha, coluna e parágrafo? Ou título, linhas e colunas? Como que a gente forma? O que a gente precisa desenhar? O que a gente precisa fazer para ter uma tabela? Você vai marcar a alternativa correta aí, tá bom? Número 11. O que são sólidos geométricos, turminha? São figuras com duas dimensões, facilmente encontradas no nosso dia a dia? São figuras com três dimensões, facilmente encontradas no nosso dia a dia? Ou são figuras com três dimensões, dificilmente encontradas no nosso dia a dia? Então, pensa aí, o que são sólidos geométricos? Vai fazer um X na alternativa correta. 12. Marque um X na alternativa que apresenta apenas o nome de sólidos geométricos, tá bom? Triângulo, paralelepípedo e pirâmide? Círculo, quadrado e retângulo? Ou pirâmide, esfera e cone? Qual alternativa só tem nome de sólido, turminha? Agora, número 13. Os sólidos geométricos podem ser divididos em dois grupos. Então, você vai marcar a alternativa que indica o nome desses grupos. Corpos redondos e poliedros? Poliedros e figuras planas? Corpos redondos e figuras planas? Como que a gente chama os dois grupos que os sólidos se dividem? Agora, número 14, tá bom? O que são figuras planas, turminha? São figuras com três dimensões, também conhecidas como bidimensionais. São figuras com duas dimensões, também conhecidas como tridimensionais. Ou são figuras com duas dimensões, também conhecidas como bidimensionais. Então, como que a gente pode definir aí as figuras planas, turminha? Número 15. Marque um X na alternativa que apresenta apenas o nome de figuras planas. Círculo, esfera e cone? Hexágono, trapézio e paralelogramo? Ou hexágono, pentágono e prisma? Qual dessas alternativas só fala sobre figuras planas? Você vai marcar um X, tá bom? Número 16. O que é a área de uma figura plana? Marca um X na alternativa correta. Então, a área, pessoal, ela é o espaço que a superfície da figura ocupa? É a distância entre duas figuras planas? Ou é o ponto de encontro entre duas semi-retas? O que é a área, turminha? Você vai marcar a alternativa correta. Aqui, pessoal, na 17, houve um erro de impressão. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão ignorar essas alternativas, tá bom? Porque elas são a mesma que a 16. Então, ela não confere, ela não tem a ver com a 17. Vão responder em forma de escrita. Quais são os elementos de um poliedro? O que tem num poliedro? Você vai escrever lá. Tem lado, tem... O que tem? Tem contorno, tem curva, o que tem num poliedro? Vai escrever com as suas palavras aqui no cantinho, ok? Então, ignora essas alternativas, mas a pergunta está certa. Quais são os elementos de um poliedro? Significa o que tem em um poliedro. Os elementos, o que a gente consegue observar em um poliedro, ok? 18. Observe a planificação a seguir. Planificação a gente já sabe que é quando a gente desmonta um sólido e aí só aparecem as figuras planas que compõem esse sólido, certo? Então, essa planificação aqui, quando montada, ela forma um cone, um cilindro ou uma pirâmide? Você vai marcar a alternativa correta. 19. Essa figura se chama paralelograma, paralelepípedo ou paralelogramo? Qual é o nome dessa figura aqui, turminha? E 20. As quantidades de lados e vértices de uma figura plana são iguais, diferentes ou as figuras planas não possuem nem lados e nem vértices? Então, se eu contar a quantidade de lados e se eu contar a quantidade de vértices, o que vai ser, pessoal? Igual? Vai ser diferente ou, na verdade, nem tem lados e vértices?
Você vai responder a alternativa correta aí, tá bom? Boa prova, caprichem, prestem bastante atenção. Beijos, até a próxima!